Alguns dias atrás, um rapaz no Instagram me pediu para tratar em um vídeo a respeito do fenômeno dos cancelamentos. Bom, quanto a isso, eu não tenho realmente muito a dizer. Trata-se de uma tendência natural do ser humano, a tendência à maledicência e a imitar os outros, né? Quando uma pessoa, uma personalidade pública começa a ser denunciada, é natural que isso instigue outras pessoas mais tímidas a fazer a mesma coisa, né? Que tinham vergonha ou medo de denunciá-lo e diante do primeiro exemplo, né, daquele mais corajoso, eh, vão tender a imitá-lo. Isso acontece muito em casos de estupro, de abuso sexual, etc., de pedofilia, crimes que provocam certa vergonha na pessoa que é vítima e daí em diante as denúncias começam a aparecer em massa, né? Mas não se trata só disso. Os cancelamentos também podem ser feitos por opiniões políticas e por certos comportamentos esquisitos, né? Reações intempestivas, né? Como foi recentemente o caso do ator Will Smith, né? Que se descontrolou na premiação do Oscar e deu um tapa no apresentador. Reputações de décadas de pessoas muito conhecidas que têm as suas carreiras destruídas, alguns vão até presos, são processados, são humilhados, né, completamente. Pessoas que eram veneradas por milhões de fãs pelo mundo, de repente se veem reduzidos a não só a insignificância, mas a execração pública mesmo. A rapidez com que esse fenômeno acontece é algo realmente assustador, né? Mas não creio que se trate de uma engenharia social, como alguns veem. Eu acho que muito se exagera também na internet, pessoas que não têm o cuidado de checar as informações com cuidado, de estudar caso por caso, coisa que eu também não vou fazer, porque não é um assunto que é tanto do meu interesse, mas nós reparamos que existe uma tendência na direita brasileira, então, no meio conservador, nesses meios também evangélicos, né, de generalização e de criação, no fundo, de teorias da conspiração mesmo, né? Então eu não vejo não, uma engenharia social por trás do fenômeno dos cancelamentos. O que eu vejo, e principalmente no que diz respeito ao cinema americano, é o aprofundamento de uma crise já antiga de Hollywood, né? A indústria do cinema americano passa por uma crise que é tanto crise criativa, e nós vemos isso pela multiplicação de remakes e de filmes que têm os seus enredos que vêm dos anos 30, dos anos 40, né? Histórias de super-heróis aí de 100 anos atrás e que são resgatadas e fazem 10 filmes em sequência sobre o mesmo super-herói. Ninguém aguenta mais isso. Mas também por uma crise moral muito profunda, né? Tanto pelas opiniões políticas radicais, né, de diretores de cinema, de atores, de produtores, de roteiristas, etc., como também pela sua vida imoral, escandalosa, né? Pela loucura reinante no mundo do show business e principalmente na indústria californiana, né, do cinema. Isso se dá por uma série de fatores e eu acho que seria interessante para vocês pesquisarem mesmo. Eu acho que isso é um estudo que já foi feito por alguns, mas merece ser levantado e investigado, ser objeto de uma investigação profunda mesmo. A relação entre o mundo do cinema, né, da mídia em geral norte-americana, e eu me refiro principalmente a Hollywood mesmo, e o ocultismo, né? A proliferação de casos de doença mental, de descontrole, né? De suicídio também, né? Que sempre estiveram relacionados historicamente, né, com a proliferação de ocultismo. Isso agora está levando a indústria do cinema à beira do abismo mesmo, né? Só para vocês terem algumas informações, terem uma noção da gravidade da coisa, da dimensão disso, né? Mais uma vez, sem teoria da conspiração, né? Muito também se faz isso em meios evangélicos também, norte-americanos, de analisar filmes enxergando símbolos esotéricos onde não existem, ou então de analisar até clipes musicais, né? Eu já vi isso, né? De cantores pop tendo seus clipes analisados
como se fossem parte de como se fosse peça de propaganda de uma seita. Não, isso tudo pode até ser verdade em alguns casos, mas mais, muito mais do que uma conspiração, isso na verdade, a expressão de uma mentalidade, né? Que é a mentalidade hollywoodiana. Né? É uma mentalidade profundamente ocultista, influenciada, é a cultura mesmo, né, da Califórnia, que eivada de tudo que existe de mais podre, né, do mundo ocultista. Para vocês terem ideia, existe uma transição histórica no final do século XIX, início do século XX, que é justamente quando surge o cinema, uma transição do polo, né, do eixo do mundo ocultista, de Londres, né, da Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Califórnia especificamente. Nós temos a Sociedade Teosófica de Helena Blavatsky, que depois da sua morte, no ano de 1900, vai mudar a sua sede para Point Loma, na Califórnia, vizinha a San Diego, né? É um distrito de San Diego. A Sociedade Teosófica, que vai ser celebérrima, né? Que vai ter como devoto William Butler Yeats, né? O grande poeta irlandês, talvez um dos poetas mais talentosos da língua inglesa, e inúmeras figuras públicas, autoridades públicas, mesmo escritores. Isso tudo vai se encaminhar e vai ter como sede a Califórnia. Alguns anos mais tarde, a sede da Sociedade Hermética da Aurora Dourada, né, a Golden Dawn, que teve membros ilustríssimos, né, vai ser também transferida para a Califórnia. Né, e a sociedade, na verdade, vai acabar, né, mas os seus principais discípulos, aqueles que são mais célebres, ou vão se estabelecer na Califórnia, ou vão criar escolas, né, e vão fazer discípulos nessas terras. Então, você tem o criador do tarô de Waite, né, Arthur Edward Waite, que concebeu aquele deck extremamente com desenhos realmente geniais, né, das cartas de tarô, desenhadas por Pamela Colman Smith, né, também vai estabelecer uma espécie de escola na Califórnia, em Los Angeles. Né? Na década seguinte, o homem que foi descrito pela mídia britânica na época como o homem mais ímpio do mundo, era o apelido que davam a ele, Aleister Crowley. Aleister Crowley é praticamente um satanista, né? Criou uma pseudo-religião, aí, uma seita, né? Chamada Telema. Né? Esse louco, né? Esse cocainômano, né? E também homem de uma vida extremamente imoral, imunda, né? Que fazia orgias rituais, etc., vai também estabelecer discípulos na Califórnia. Todas essas seitas, né, provenientes da Sociedade Hermética da Aurora Dourada, né, provenientes da teosofia, tudo isso vai se estabelecer na Califórnia. E justamente na mesma época em que nasce o cinema americano. Né, e nasce no mesmo meio cultural, influenciado por esses grupos, e desde cedo colocando como característica principal do cinema, e aqueles que conhecem um pouco mais de cinema, eu não estudei essa área, mas isso aí é algo que salta aos olhos. Né? O simbolismo é a parte mais importante, né? O aspecto ilusionista também vai ser o foco principal do cinema. Essa é uma diferença muito grande em relação ao teatro, em relação à ópera, por exemplo, em que você tem um foco na obra em si. Né? Quando você vai assistir uma ópera, o cantor, né, ou a técnica que é usada, né, o ilusionismo, os efeitos especiais, vão ser um aspecto secundário. Né? Mas você só presta atenção nos cantores como reprodutores, né, de um repertório que você já conhece, ou então que você deseja conhecer, mas principalmente a performance levada em conta. Né? Uma peça de teatro é a mesma coisa. Né? O principal ali, a autoridade principal, aquele que é mais levado em conta, é o autor da peça de teatro. Então,
os atores vão representar bem ou mal aquela peça, mas a peça vai ser o principal, né? O cenário que se coloca no fundo, a iluminação, todos esses aspectos são extremamente secundários, né? No cinema isso é o principal, né? O cinema ele vive, né, dos efeitos especiais, da iluminação e os atores, né, por terem também o seu rosto muito mais enfocado, né, por terem o aspecto dramático muito mais exacerbado no cinema, vão se tornar automaticamente autoridades, né? Os atores, né, os artistas de maneira geral, sempre ocuparam um segundo plano na cultura, desde as origens do teatro, né, até o século XIX. Os dramaturgos eram o principal e os atores eram apenas uma espécie de casta subalterna, né? Quando chega no século XX com o cinema, eles vão assumir uma autoridade pública, né, superior não só à dos próprios diretores, mas à dos próprios autores das histórias, que vão ser considerados só secundários. Você pode ver, em qualquer novela de televisão, em qualquer seriado, ninguém nem sabe quem é o autor daquilo ali. O que interessa às pessoas é a atuação do protagonista. Então, vão adquirir uma espécie de autoridade pública que nunca pertenceu a essa classe, né? E uma classe que, infelizmente, vai subir, né, ao mais alto patamar da cultura justamente no momento em que se torna totalmente influenciada por esses meios esotéricos, ocultistas. Então, a ascensão do cinema americano é algo concomitante com a ascensão do ocultismo na cultura popular, né? E você também tem o fenômeno da indústria cultural, né, que por mais que não seja um instrumento do grande capital, né, como dizia Theodor Adorno, ela de fato existe, né, e veicula valores. Então, a ascensão no século XX do cinema, por mais que tenha suas características positivas, e eu sou um entusiasta do cinema, né, acho isso uma arte maravilhosa, mas vai já nascer junto com vários problemas, né? Mas nós observamos, a partir de fins do século XX, início do século XXI, um processo que também aconteceu com a imprensa, né, que de certa forma, por meio da internet, do desenvolvimento da tecnologia, uma espécie de democratização, né, do acesso ao conhecimento, do acesso à informação. A mesma coisa vai acontecer com o cinema, só que é algo mais gradual, é um processo que deve demorar mais algumas décadas, né? Mas existe um florescimento, né, por meio da internet, dos filmes independentes, das produções independentes, e a grande indústria de Hollywood aos poucos vai perdendo força. De modo que essa crise, esses cancelamentos, né, no fundo são o princípio do cancelamento de Hollywood mesmo, né? Essa crise ela é realmente o começo do fim e reflete a ascensão de uma outra forma de fazer cinema que aos poucos vai se desenvolvendo, né? Esse processo ele vem junto com muitos riscos, ele vem junto com problemas, assim como também na imprensa, né, nós tivemos o fenômeno das fake news, né, das notícias falsas. Assim também, em relação ao cinema, existem riscos, né, que surgem junto com essas iniciativas independentes. Mas realmente o futuro dessa arte, com o desenvolvimento da tecnologia, é o fim do poder, né, cultural dessa casta que cada vez mais se torna imoral e desmoralizada, né? Perde a sua autoridade perante o público. Por mais que ainda existam, né, os milhões de fãs, por mais que ainda existam os bilhões, trilhões da indústria cinematográfica, cada vez mais essa classe é desmoralizada, perde a força que tinha sobre as mentes das multidões, né? Isso é muito bom. Então, se esses cancelamentos contribuem para o escândalo, né, e para a desmoralização geral dessa casta ocultista louca, né, comunista sim, né,
é algo que nós devemos falar e que também merece ser objeto de estudo. Olha, se nos anos 40, né, existiu uma investigação do FBI a respeito do que mais tarde virou a Hollywood Blacklist, né, se vocês quiserem pesquisar, a lista negra de Hollywood, que incluía atores famosíssimos, né, e diretores também. O próprio Charlie Chaplin, né, foi acusado de ser um agente comunista. O ator Humphrey Bogart, né, famosíssimo também. Então, existe uma infiltração, né, comunista nesse meio do show business que é algo impressionante, né? Atualmente, a mentalidade do profissional, né, do cinema, né, ligado ao cinema, tanto diretor, ator, roteirista, né, produtor, de maneira geral, a mentalidade desse profissional médio é exatamente a mentalidade do Partido Comunista, né? Não existe assim, por mais que não professem de fato, né, o comunismo, o marxismo, como doutrina, isso praticamente não existe mais hoje, mas os seus valores são todos, né, aqueles que são propagados pelo Partido Comunista. Então, assim, é uma classe perigosa, na verdade, a classe dos produtores, atores e diretores de cinema. Então, eu não vejo problema nenhum nesses cancelamentos. Às vezes nós temos pena de algumas pessoas que acabam sendo desmoralizadas e têm a sua vida destruída de uma vez, mas no fim das contas isso é apenas consequência do comportamento, da vida que essas pessoas levam, da vida que elas escolheram, dos valores que elas veiculam e do escândalo, do grande escândalo que é a vida deles. Então, não se impressionem com essas coisas, né? É preciso que esses absurdos apareçam, né? Isso faz parte do processo aí de decadência, de mudança também, porque está passando o próprio cinema.